Então, é preciso um programa, né, que coloque em pauta, né, que, sobre a base do qual se faça uma ampla discussão entre os setores populares. Na eleição, nós apresentamos um programa, né, enxuto de 10 questões que nós consideramos são fundamentais, né? Não vou repetir todo o programa aqui, mas vou destacar algumas coisas importantes que deveriam ser objeto de discussão, né? Nós já falamos do problema do sistema financeiro, né? A nossa proposta é a luta pela estatização do sistema financeiro. Logicamente que isso depende de uma mobilização muito grande, de uma consciência da população. Nós levantamos a defesa de que o petróleo e a energia elétrica sejam 100% estatais e nacionais. Queria falar um pouquinho sobre esse problema do petróleo, né? O problema do petróleo é um dos, juntamente com o problema da dívida pública, né, é um dos grandes crimes que estão sendo cometidos contra o país. Todo mundo sabe, né, embora a imprensa brasileira não fale, então a esquerda também não fala nada disso. Todo mundo sabe que os países que são ricos de petróleo, que têm uma grande quantidade de petróleo, eles são países que, apesar, né, de não serem países independentes, apesar de estarem oprimidos pelo imperialismo, eles, né, têm uma situação melhor do que outros países que não têm essa mesma riqueza. Então, né, nós temos aí o caso do próprio Catar. O Catar é um dos grandes produtores de petróleo, um dos 15 maiores produtores de petróleo do mundo, né? E isso daí cria, né, uma riqueza no país que é uma coisa muito grande, principalmente se a gente considerar as pequenas dimensões e a pequena população do Catar. O Brasil, né, com a questão do pré-sal, ele mostrou, né, definitivamente, porque isso sempre foi uma questão controversa, que o Brasil caminha, né, ou tem o potencial para ser também um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Por exemplo, para que a gente tenha uma ideia do tamanho, né, do petróleo brasileiro, nós temos que considerar o seguinte, que o país que tem as maiores reservas comprovadas de petróleo no mundo é a Venezuela, 320 bilhões de barris de petróleo, né? E órgãos ligados à Petrobras e tudo mais calcularam, né, que embora o Brasil não tenha uma quantidade de petróleo como essa comprovada, né, os estudos que foram feitos apontam que o Brasil teria aproximadamente 300 bilhões de barris de petróleo. E possivelmente até mais, porque o Brasil é um país maior do que a Venezuela. Então, essa questão, né, do petróleo é uma questão vital. Ela não aparece assim. O que se discute aí é a imprensa vampiresca, falando que precisa pagar os acionistas, que não pode controlar o preço da gasolina e do petróleo no Brasil, porque senão o preço das ações vão cair, etc. e tal. Quando, na verdade, a questão é outra, né? É uma questão chave para o Brasil você desenvolver todo o potencial de exploração de petróleo que o país tem. Bom, curiosamente, incidentalmente, nós temos que assinalar que uma parte da esquerda não quer que se faça isso daí. Porque para eles, né, a prioridade seria proteger aí o meio ambiente e o clima, e não extrair petróleo, sem levar em consideração que uma boa parte da população brasileira vive numa miséria
espantosa e que só a indústria, né, petrolífera no Brasil seria suficiente para superar esse problema da miséria com facilidade, né? Se o Brasil tivesse arrecadação de petróleo e outras atividades que ele tem no volume de uma Arábia Saudita, de uma Rússia, né, logicamente que isso daí colocaria, né, a situação da população brasileira num novo patamar. Então, esse é um problema-chave, né? Ao invés de ficar discutindo miudezas, porque se a gente olhar para a política da esquerda em geral, eles estão preocupados com tudo quanto é miudeza. Fazer uma reforma complicada no sistema educacional para que não sei o que lá. Tudo bem. Se você não tem dinheiro, né, você faz alguma coisa para tentar melhorar a situação nesse estado de miserabilidade. Você vai lá e fica, né, cavocando o orçamento federal para ver se você levanta aí um mínimo, né, para fazer com que a educação brasileira ande para frente. Mas muito mais fácil seria você, né, nacionalizar o petróleo totalmente, estatizar tudo isso daí, recolher o dinheiro do petróleo